Pois é por isso que é importante você ser disciplinado. Muitas vezes o talento, ele não vai bater a sua porta, não é todo mundo que tem talento. Na verdade é uma minoria que tem talento. E quando falta talento, você tem de sobrar com a disciplina, você tem de comparecer com a disciplina. É por isso que disciplina é algo fundamental na vida de qualquer pessoa. E aí vem aquela velha discussão entre motivação e disciplina, muita gente confunde e acha que você precisa estar motivado todos os dias. Ah, como é que eu vou estudar? Como é que eu vou trabalhar todos os dias, sendo que eu não estou motivado todos os dias? E quem disse que você precisa estar motivado todos os dias para fazer isso? Se eu fosse depender de motivação para fazer as coisas, eu estaria enrolado, assim como todas as outras pessoas. A motivação, ela é algo momentâneo, é algo fugaz, é algo que muitas vezes ela tem um, um- uma questão que você não sabe explicar. Você é motivado para fazer determinadas coisas. Então eu tenho ali uma motivação para ir à academia porque eu gosto de ir à academia, mas para outras pessoas isso não é uma coisa tão interessante. Então isso depende muito da situação, depende do que você vai fazer, depende se aquilo ali te traz prazer. E a motivação, de uma certa forma, ela te acompanha às vezes, ela não te acompanha sempre. Agora, a disciplina, ela está sempre com você. E você tem de ser disciplinado. Quando você é disciplinado, aí, meu amigo, você não depende de motivação. Quantas vezes eu fui, por exemplo, dar aula e eu não estava motivado para aquilo. Eu tive um problema no dia, bati o carro. Isso já aconteceu também antes de eu dar aula, acho que uma vez. Ou ainda, eu tive um problema, tive uma discussão com um familiar, uma discussão com a namorada, qualquer coisa nesse sentido. E eu não estava motivado, eu ainda não dormi bem também, não estava motivado para dar aula. Mas eu não podia cancelar a aula. Por quê? Porque pessoas dependem de mim. Várias pessoas dependem de mim e, evidentemente, se você cancelar os seus compromissos toda vez que você estiver desmotivado, você não vai viver. Por isso que você precisa de disciplina. Então, assim, eu entrei em sala várias vezes e não estava motivado para dar aula, estava super cansado, mas eu sou disciplinado. Então, a disciplina é você fazer aquelas coisas que você tem para fazer, independentemente da motivação. Se você for disciplinado, você consegue fazer tudo que você tem planejado para aquele dia, para aquela semana. Então a disciplina é exatamente isso, é você seguir a sua rotina, é você seguir de acordo com aquilo que você planejou para você realizar. Quando você é disciplinado, você consegue entregar um resultado muito satisfatório, independentemente da sua motivação. Agora, quando a motivação encontra a disciplina, claro que tudo fica muito melhor. Se você quer de fato apresentar resultados diferentes, você tem de ser disciplinado. E aí é uma coisa assim que é muito simples, cara. Essa questão de motivação e de disciplina é uma questão muito simples mesmo. Para você ser disciplinado, você tem de chegar no horário marcado. Ah, eu gosto de chegar antes de todo mundo, melhor ainda. Mas você tem de chegar no horário marcado. Se você marcou para estudar, para se preparar, para fazer um curso às 19 horas, chegue às 19 horas. Se conseguir chegar antes, melhor ainda. Então você tem de sair no horário combinado, então é das 19 às 22h30, você vai ficar das 19 às 22h30. É isso. Ah, posso ficar um pouco mais depois? Melhor ainda. Então se você chega antes e sai depois, e se você faz tudo aquilo que foi planejado, aí é outra coisa. É por isso que você tem de se apegar à disciplina. A disciplina anda de mãos dadas com a perseverança, com a fé, com a consistência. Você tem de ser consistente. É você ter rotina estabelecida e fazer sempre aquilo que você estabeleceu, saindo da sua zona de conforto. Cara, se você tá numa situação fácil, numa situação confortável, tá errado, tá errado. Isso tá errado. Eu sempre me submeto a situações de estresse, a situações de adversidades em alguns momentos, que eu falo, ó, tá muito fácil isso aqui, é melhor eu dificultar. Então eu, por exemplo, eu tenho corretores de redação que trabalham para mim, que trabalham no curso, mas como eles sabem, eu queria até que se alguém estiver assistindo aqui que for o meu corretor que trabalha para mim, fale aqui se eu não corrijo a maior parte das redações, fale aqui como eu cobro as correções, porque eu sou um cara disciplinado.
porque eu entrego consistência. Então eu sempre faço isso, eu sempre estabeleço uma rotina e faço aquilo que eu tenho de fazer, independentemente se eu estou motivado ou não. E claro que buscar motivação é muito importante, a gente sabe disso, a gente se espelhar em cases de sucesso, em pessoas que foram aprovadas, isso é sempre muito importante pra gente, mas nem todo dia você vai conseguir ouvir uma frase motivacional, ler algo que seja interessante e se sentir motivado. A motivação não é aquela coisa que você fala, eu li aqui algo e estou super motivado. Não, não é isso. Você precisa estar descansado. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho de gravar, eu tenho de dar aula, elaborar material. Agora a gente está numa época de recursos para PCDF, então eu tenho vários recursos para fazer. O nosso curso é muito procurado para recursos contra o resultado preliminar de provas discursivas. E aí, às vezes, eu tenho uma média de 5 recursos por dia para fazer, mais a minha vida pessoal, mais gravação de aula, roteirização dos vídeos, mais um monte de coisa, correção de redação que toma muito tempo. Então você imagina, você tem semanas que a gente chega a ter 700 redações para corrigir. Então, para mim, são 50 redações por dia, por exemplo, para corrigir. Se você não tiver ali um planejamento 100% e não tiver disciplina, você olhar ali e falar, hoje é um dia de corrigir 50 redações, amanhã corrigir mais 50 redações, opa, tive um problema aqui. Tive um problema, vou corrigir só 30 redações. Cara, não vai rolar uma mágica. Ninguém vai chegar ali e vai corrigir aquelas 20 redações para mim. No outro dia eu terei a quantidade daquele dia, 50 redações, mais as 20 que eu não corrigi no dia anterior. São 70, pra você ter uma ideia. Ou seja, coisa pra caramba. Se eu não tiver uma disciplina estabelecida, um bom planejamento, se eu não for perseverante, se eu não for cumprindo ali aquilo que de fato foi determinado, eu não vou conseguir chegar lá do outro lado, eu não vou conseguir entregar um resultado para o aluno que seja satisfatório. Isso sempre me acompanhou, sempre, sempre. É claro que a gente vai aperfeiçoando. Vou até te contar uma história. No meu curso aqui no SIG, no curso presencial, eu tinha um aluno que ele morava em Planaltina, um lugar longe aqui do DF. Ele trabalhava em Taguatinga, e ele fazia o meu curso no SIG. Então ele saía de Planaltina, fica cerca de 60, 70 quilômetros talvez, acho que um pouco menos, talvez 50 quilômetros. E aí ele ia para Taguatinga, trabalhava, saía às 18, 18h30, vinha para o meu curso no SIG, que fica próximo ao Sudoeste, aqui no plano piloto, ficava na aula até 22h30, todo mundo ia embora, e todo mundo sabe que eu termino a aula no horário, às vezes eu termino até depois. Eu já cansei de terminar a aula 11 horas da noite, então não tem esse problema. É disciplina. Tá programado para 22h30, mas se possível eu termino depois. E normalmente as pessoas que são aprovadas são aquelas que ficam até o fim da aula, são aquelas que chegam ali para mim depois da aula e querem tirar uma dúvida. E era o caso desse cara. Ele não era o primeiro a chegar, ele sempre era o último, na verdade. Ele chegava atrasado porque ele vinha de ônibus, mas ele era sempre o último a sair. Ele sempre queria tirar algumas dúvidas comigo, queria ver o diferencial. Era um cara extremamente disciplinado. E ele me contou a história dele. E ele falava que chegava em casa muitas vezes quase 1h da manhã, e ele ia jantar ainda e preparar o almoço dele do outro dia, e o lanche dele do outro dia. Ele dizia para mim que ele dormia cerca de 4, 5 horas por noite no máximo. No máximo. Quando ele dormia muito eram 5 horas. Eu também durmo normalmente, o máximo que eu durmo são 5 horas. A média é 4 horas por noite. Agora está até um pouco melhor. Mas eu falei, cara, esse cara tem de passar. Esse cara tem de passar uma série de adversidades. E ele falava para mim, Dixon, todos os dias eu estudo. E eu não tenho tempo. Mas eu estudo. Eu consigo estudar. Era um cara que não dava desculpas. Uma coisa inimiga da disciplina são as desculpas. Então, se você quer ser bem-sucedido, saia da sua zona de conforto, seja disciplinado. Detalhe, esse cara foi aprovado. Esse cara foi aprovado no concurso da PMDF. Então, foi uma das pessoas assim, que eu fiquei muito, muito satisfeito com a disciplina. Com a disciplina dele e com a aprovação, com o sucesso dele. E é isso.
Você tem que ser disciplinado, muitas vezes o talento vai faltar, não existe essa história de que, fulano é talentoso e tal. Com certeza, há várias pessoas talentosas, mas você acha que Beethoven foi Beethoven só por causa do talento dele? Não. Era porque o cara sentava ao piano e compunha da hora que ele acordava até a hora que ele dormia. Ele começou a fazer isso quando ele era criança. Veja quantas obras o cara tem. Então a gente costuma ver o sucesso das pessoas e acompanhar só o resultado final. A gente não vê o que essas pessoas fizeram antes. Na maioria das vezes, as pessoas que são bem-sucedidas, elas são pessoas que são extremamente disciplinadas. E olha que quando eu falo de sucesso aqui, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou me referindo a dinheiro. Eu me refiro aqui a uma vida com saúde, saúde mental, saúde física, uma vida com amigos, uma vida com família. Eu me refiro a isso, basicamente, a ter pelo menos o mínimo ali para você em termos de conforto material. É isso que é de fato sucesso. E eu tenho isso para mim. Por que eu acho que o nosso curso é um curso realmente muito bom? Porque eu sempre quis isso para mim, eu sempre persegui mudar a vida das pessoas. Eu não perseguia coisas materiais. Eu perseguia, na verdade, impactar significativamente a vida das pessoas. Tentar mostrar para as pessoas que elas são capazes, que elas podem fazer. Eu acho que isso é o diferencial. E disciplina é muito importante, eu tenho certeza disso.